Vamos lá, gente, vamos lá. Começa hoje em Marrakech, Marrocos, a 22ª Conferência do Clima da ONU. Na última sexta-feira entrou em vigor o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é para combater as mudanças climáticas a fim de evitar o aquecimento global. Pois é, mas o que tudo isso que eu estou falando tem a ver com São Paulo? Tudo, gente, tudo. Porque o Brasil, e São Paulo é a maior cidade do Brasil, é considerado um dos países mais importantes nesse debate sobre essas medidas contra o aquecimento. Para falar sobre o assunto, estou recebendo aqui no estúdio o Márcio Astrini. Ele é coordenador de políticas públicas do Greenpeace. Márcio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Então, quer dizer que uma discussão que está acontecendo lá do outro lado do mundo tem tudo a ver com a gente aqui? Tudo a ver com a gente. Na verdade, às vezes a gente pensa, bom, essas conferências da ONU é coisa de diplomata, discussões de cientistas, mas os impactos do aquecimento global têm a ver com as pessoas e principalmente com as cidades, com o nosso dia a dia. Por exemplo, o Brasil é um país que depende demais de equilíbrio de clima. A grande parte da nossa economia é formado pela agricultura e pela pecuária. Uma outra parte, por exemplo, importante da dependência de uma estabilidade climática que chega na casa das pessoas é a eletricidade. Quando você liga lá o botão de luz da sua casa, grande parte dessa eletricidade vem de rios, de usinas hidrelétricas. Ter chuva para abastecer a agricultura e as hidrelétricas é fundamental. Quando essa chuva falta, portanto, quando o clima está desregulado, a gente sente no nosso bolso. O aumento na conta de luz, as bandeiras tarifárias, são em decorrência de pouca chuva para se gerar eletricidade. Se chove pouco, a gente não produz alimento na quantidade que necessita e ele fica mais caro. Então, não é só uma discussão de diplomatas, de cientistas. Tem a ver com a nossa vida no dia a dia. E o fato do Acordo de Paris ter entrado em vigor na última sexta-feira, antes até da expectativa que vocês, que são totalmente envolvidos na discussão, tinham, o que isso significa? Mostra que está tendo avanço, né? Então, a gente sempre diz o seguinte, bom, essa é a 22ª reunião, ela acontece uma vez por ano. Imagine só, são 22 anos para se chegar a um acordo. A partir de Paris, que foi a última reunião, a 21ª, né? No ano passado, foi esse o compromisso que está entrando em vigor agora, nós estabelecemos o compromisso mundial. 192 países chegaram num acordo do que fazer. Só que, imagine você, são quase 2 décadas para se chegar num acordo. A ação ainda não está feita. É a partir desse acordo que os países voltam para casa e fazem o que deveriam fazer. O problema maior é que esse acordo ainda não é suficiente, quer dizer, se ele for cumprido 100% do que foi prometido, essas promessas não são suficientes para dar para o planeta o que ele precisa para não ter o aquecimento a ponto de causar problemas como esses que a gente acabou de conversar, que vão impactar a vida das pessoas e principalmente os mais pobres. E aí como é que entra a participação de São Paulo, como é que é a participação do Brasil na prática? São Paulo é importantíssima, Brasil é muito importante porque é muito habilidoso nas negociações, o nosso país ele é reconhecido internacionalmente como um jogador muito importante e São Paulo é absolutamente importante. É aqui na cidade de São Paulo principalmente que a gente tem os grandes investimentos, é a cidade mais populosa do país, tem uma contribuição fundamental. A cidade de São Paulo, por exemplo, não só vai ser fortemente impactada, mas também tem indústrias, tem, por exemplo, uma grande concentração da usina do setor de etanol, que é um setor muito importante para ser desenvolvido para combater as mudanças de clima. Então, cada cidade tem sua importância e São Paulo, obviamente, por ser a maior delas, joga um papel muito mais importante. E o consumidor, Márcio, pode fazer o trabalho formiguinha? Tem uma parte que cabe a cada um de nós? O consumidor pode e já faz um papel importante muitas vezes. Nós temos, por exemplo, inclusive com alguns setores, o Greenpeace, tem um acordo para se produzir sem desmatar. O setor da pecuária, o setor da soja, completou 10 anos esse acordo. Esses acordos só existem porque os consumidores fizeram pressão nesses produtores para que eles fizessem a sua produção livre de desmatamento. Lembrando que o desmatamento é a maior fonte, o maior setor de emissões do Brasil. Os consumidores também têm papel importante em outras áreas, por exemplo, no setor de energia. Nós temos possibilidade no Brasil de gerar energia a partir de energia solar. Isso é extremamente importante e interessante. Energia solar pode até zerar a conta de quem está nos vendo agora em casa.
Mas para você implementar isso, a gente precisa de políticas públicas, linhas de crédito, incentivos para que as pessoas possam adquirir esses painéis. Educação, que as pessoas precisam conhecer que isso existe, Exatamente. como isso pode ser usado. Portanto, a participação das pessoas, cobrando as empresas ou os governos para ir na direção certa é fundamental. Agora, expectativa amanhã para as eleições americanas, para a gente fechar. Como é que vocês estão vendo isso? Porque a expectativa, por exemplo, se o Donald Trump vence, ele já deu a entender que não é muito afim de assinar esse acordo. Quer dizer, de manter o acordo, né? Pois é, nem porque pouco os Estados Unidos já assinaram, né? Eles já assinaram, mas na verdade o problema dos Estados Unidos, como a China, eles são os dois maiores emissores mundiais. China primeiro, Estados Unidos depois. China primeiro, Estados Unidos logo em seguida. São os dois maiores emissores globais. Imagina se os dois maiores responsáveis pelo problema, os que mais emitem, né, eles se neguem a tomar qualquer tipo de ação. Isso vai fazer com que o interesse dos outros países fique muito menor. Os outros países vão dizer, bom, se quem precisa fazer não faz, não adianta eu fazer a minha parte. Então, a eleição americana é fundamental nesse processo. Se os Estados Unidos não tiverem essa posição de liderança, inclusive tomar atitudes que façam com que os outros países mesmo, né? Exatamente, serem protagonistas, nós vamos ficar com um problema nessas negociações muito grande e é muito esperado esse resultado das eleições americanas. Para fechar, a conferência em Marrocos vai até quando? Vai até o dia 18, é uma conferência, normalmente quando a conferência é muito grande como a de Paris, eles estendem mais 2, 3 dias, mas essa conferência é uma conferência que vai ser uma conferência de consequência do que aconteceu em Paris, deve acabar dia 18 mesmo. Márcio, obrigada pela participação, sempre aberto o espaço aqui para você trazer informações para a gente continuar acompanhando essa história que é tão importante de respeito à sobrevivência de cada um de nós, né? Obrigada pela participação, uma boa semana para você. Para você também, obrigado.